Glória a Deus. Você sabe que a gente cantando essas canções assim, eu fico pensando, quantas vezes a gente ouve algumas coisas e fala assim, puxa vida, a gente acha que crescendo e nos tornando independentes é talvez a melhor coisa para a vida da gente. E o problema é que essa independência de nós mesmos dizemos para nós e diante de Deus, elas nos afastam dele. A melhor coisa é um filho depender de seu pai. É claro que nós esperamos crescimento, mas nós temos que depender desse Deus como se fôssemos crianças, precisados, carentes, e que só por causa dele é que nós estamos aqui, estamos vivos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa coisa do coração paterno de Deus, desse Deus Pai. Estamos quebrando e fazemos isso em alguns momentos do nosso programa de estudos durante o culto. Nós não seguiremos em datas como essas a nossa programação do tema anual. Hoje vamos falar sobre o Dia dos Pais. Vamos falar sobre o Deus Pai. Lá no início dos anos 80, meados dos anos 80, um escritor chamado John Dawson, ele foi um dos grandes líderes de Shogun, jovens com a missão, líderes mundiais, e ele então escreveu alguns livros. Ele escreveu um livreto muito particular, um livretinho mesmo, gente. Hoje está à disposição, se alguém quiser comprar, custa R$5. É livretinho que ele escreveu, mas de um poder tão grande. E eu queria me reportar a ele, e ele falava nesse livro sobre a influência dos nossos pais terrenos e como que isso afeta nosso relacionamento direto com Deus. E eu queria falar sobre isso durante esse sermão, e eu vou citar algumas vezes, e eu vou usar a estrutura desse livreto e também desafiar você a ler. E eu creio, eu acho que tem, no PDF disponível também para leitura. Rapidinho, um livretinho mesmo, vocês vão gostar. Mas eu fiz uma suma que ele colocou aqui, eu vou usar a estrutura dele também, para a gente pensar nesse nosso Deus, o Pai. A Bíblia está cheia, recheada de expressões da paternidade de Deus. Ele vai falar desde Gênesis até Apocalipse, Deus como o nosso Pai. Eu preciso só falar uma coisa com você. Deus não tem sexo. Deus não é macho nem fêmea. A sua criação foi criada dentro dessa perspectiva, macho e fêmea. Mas Deus não traz consigo genética de gênero. Ele é Deus que criou todas as coisas. E a sua sabedoria ímpar, maravilhosa, linda, decidiu criar os seres humanos macho e fêmea. Mas ele mesmo não é macho e fêmea. Então, por que a Bíblia está cheia dessas expressões da paternidade de Deus? Por que nós entendemos a paternidade de Deus e pensamos logo num Deus de gênero masculino? Não é verdade? E Deus adressa a comunidade de Israel, que ele começa a lidar com a comunidade de Israel, lá atrás, e ele adressa, ele se manifesta ele mesmo como Pai. Eu sou o Pai. Eu preciso dizer uma coisa para vocês que é interessante. É que o conceito de paternidade para a sociedade palestina é muito diferente da nossa hoje. Por isso que Deus não tinha outra opção senão chamar-se a si mesmo de Pai. A comunidade palestina, a família palestina, dependia completamente do macho da espécie, ou seja, o pai mesmo, não era da fêmea não. A mãe tinha o seu papel social, mas a família sem um homem, ela ficava totalmente estruturada, e se as mulheres, mães e irmãs, perdessem o pai e os irmãos, elas tinham essa família teria um problema social muito sério, e muitas vezes o caminho era a mendicância ou a prostituição. Uma situação de extremo perigo. Então eu quero lembrar para você o seguinte: Deus adressa, ele se coloca como Pai, lembrando que ele começa todo o processo de manifestação dele mesmo, enquanto Deus, Criador de todas as coisas,
em Israel, na comunidade palestina, e por isso ele precisava ser colocado como pai. Nota de rodapé aqui, que de vez em quando eu faço uma nota de rodapé. Mas pastor, mas ficou assim um Deus muito masculino, ficou o que precisava ser, porque sem o pai, a sociedade masculina, não, a sociedade palestina, ela não subsistiria. E foi assim que aconteceu com a estrutura da sociedade humana. Apesar de que nós temos uma série de histórias de matriarcado, inclusive hoje existe. O que é matriarcado? Patriarcado é quando o macho da espécie, o pai se toma um lugar, ele é o provedor, todos os bens, o nome é herdado através da linhagem do pai. No matriarcado é diferente, a mãe que tem o poder e as mulheres detêm o poder. Hoje na Indonésia, inclusive, tem uma comunidade grande matriarca. Depois vocês podem pesquisar. O matriarcado está ali. Mas eu preciso dizer para vocês que Deus não podia se manifestar como mãe. Porque o povo não entender, não tem função. Mas por que alguns de vocês talvez pensem, mas pastor, isso pode ter gerado muito problema na questão de gênero aí que nós estamos vivendo? De fato, pode sim, por causa do pecado humano. Mas eu quero dizer para vocês, essa nota de rodapé que eu estou fazendo as escrituras sagradas também não fazem apologia alguma. Eu estou falando assim, ela não faz uma apologia pelo equilíbrio dos gêneros enquanto pai e mãe, enquanto macho e fêmea, mas também não faz apologia nenhuma contra o processo de escravatura. Você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, em nenhum lugar tem dizendo assim: vocês precisam libertar os escravidão é pecado, escravidão fere o caráter de Deus. Não existe uma apologia para isso, porque não era a hora adequada para se fazer esse tipo de apologia. Não era a hora adequada para Deus também tratar essas questões de paridade de gênero, porque o tempo ele vai evoluindo, ele vai cuidando. Deus vai cuidando para que as coisas elas aconteçam com maturidade. Eu estou dizendo isso porque todos nós sabemos que a escravidão é um pecado, ela vem de encontro àquilo que Deus pretende para o ser humano, mas nas escrituras, nem na história de Israel, nem na história do cristianismo, tem, enquanto Jesus ali estava vivo, houve alguma apologia para a escravatura, mas hoje nós brigamos e no século XVIII a escravidão foi banida dos Estados Unidos, no nosso caso século XIX, e assim nós ficamos livres de um grande mal. Olha para mim. E também as questões de gênero têm sido agora repensadas. Nós entendemos como que a mulher foi criada à imagem de Deus, como o macho foi criado à imagem de Deus da mesma forma. Fecha a nota de rodapé, porque eu vou voltar da Bíblia Sagrada recheada com expressões da paternidade de Deus, porque sem Deus, aquele conceito lá da sociedade palestina, sem Deus, a família, toda a sociedade seria fadada ao passar necessidade de carecer de tudo. Aí ele se apresenta como o pai que cuida de todas as coisas. Eu quero ler com você um texto lá do Salmo 103, versos de 8 a 14. Livro dos Salmos, Salmo 103, versos de 8 a 14. Vamos ficar em pé para que possamos ler assim as escrituras sagradas. Salmo 103, versos de 8 a 14. Vamos comigo. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para os que o temem. Quanto o Oriente está distante do Ocidente, tanto ele tem afastado de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece as nossas e sabe o que somos. Ó Deus, abençoe a leitura da tua palavra, que ela venha ao nosso encontro,
Que essa meditação do Dia dos Pais hoje, ela vem ao nosso coração para nos ajudar a caminhar na certeza de que o Senhor é o nosso Pai amado. Em nome de Jesus, teu Filho, oramos. Amém. Podem se assentar. Você já se perguntou, olha para mim, já se perguntou o que Deus pensa de você? Eu queria começar a nossa reflexão assim: o que Deus pensa de você? Você já se perguntou? Fala assim, o que Deus pensa de mim? Eu talvez possa me perguntar o que meu pai pensa de mim. E nós, os filhos, perguntamos isso. E eu queria começar pensando assim: será que ele me ama tanto mesmo quanto a Bíblia assim o diz? O que ele pensa de mim? Eu queria que nós ficássemos com essa pergunta, porque esse Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, mas muitas vezes nós não sentimos que ele está distante. Eu queria que você pensasse o que Deus pensa de mim. Sabe por quê? Porque vem uma segunda pergunta: será que eu conheço verdadeiramente quem é esse Deus, o meu Pai? Porque se eu conhecesse, eu sei o que ele pensa de mim. E se ele diz que me ama, aí eu vou simplesmente receber essa coisa linda e dizer: ele é meu Pai e ele me ama, ao invés de ficar esperneando, achando ou pensando como é que ele pensa sobre mim ou sobre você. Muitas vezes nós partimos para conhecer Deus a partir das nossas experiências pessoais e nós nos esquecemos que ele é muito mais do que esses 70, 80 anos que vamos passar aqui nesse globo terrestre. Eu preciso também que você pense comigo sobre essa outra pergunta que eu vou fazer para você aqui. Ela é muito importante, presta atenção. O que vem na sua cabeça quando você pensa da palavra Pai? O que vem na sua mente? Talvez, já que olha para mim, eu queria que fosse assim. Eu queria que quando viesse a palavra Pai, você fizesse assim: aquele que protege, que guarda, que cuida, que ama, que despende tempo. Sabe aquela coisa que você fechar o olho e falar assim: meu Pai. Mas às vezes eu fico pensando se outros tipos de imagem vêm do seu coração, a sua mente, pensando como é que seu pai terreno foi, quantas mágoas você ainda se lembra e recorda deles. Eu preciso que você reflita sobre isso com essas 3 perguntas que eu fiz com você, porque elas vão fazer com que eu possa e você possa. Quem é esse Deus que diz que é o seu pai? Seu pai errou muito. A sua mãe errou muito. As pessoas que andam com você também erraram. Eu não conheço nenhuma pessoa que não cometeu erros. Não conheço. Nossos pais erraram conosco. O nosso pai errou conosco. Mas eu preciso dizer para você: não uma bela imagem, não uma imagem plástica de quem Deus é, mas a verdade de quem Ele é. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. E se está na Bíblia, é a verdade. Mas infelizmente cada um de nós parece ter essa imagem própria de quem Deus é. Uma vez eu conversando com algumas crianças, e uma delas me falou uma imagem muito particular, que foi: puxa vida, eu acho que eu pensava que Deus era assim também. Um Deus grandão, de barba branca, cabelo branco e um cara feio. Cara austera, eu estou usando o termo austero, né? E esse seria então o Deus. Aí eu falei assim: meu Deus, que visão é essa? Por outro lado, alguns devem pensar assim: não, ele tem aquela cara mais doce do mundo. E eu preciso que você caminhe nessa direção comigo, que eu preciso tirar essa imagem que você criou. E nós hoje, que nós possamos ter a coragem de colocar a imagem no que a Bíblia diz. E parar de relacionar com Deus com base nos sentimentos humanos, das frustrações,
mesmo das coisas boas que aconteceram, porque a experiência de cada pessoa pode influenciar a maneira como eu vejo Deus. Se seu pai for um bom pai, talvez você reconheça Deus como um bom Deus. Mas se o seu pai errou, aqui ó para mim, você não está sozinho nessa história, porque o seu pai errou com você, errou comigo, errou com todos os pais erraram em algum momento. Mas se o seu pai errou tanto que você não consegue nem pensar em boas experiências, eu preciso que você agora olhe para trás para o seu passado, sim, mas enxergue se esse relacionamento do seu pai tem prejudicado a maneira como você se relaciona com Deus Pai. Eu preciso orar para que a cura brote nessa noite na sua vida, para que você conheça quem Deus é. Por isso que a primeira pergunta é: o que ele pensa de mim? O que esse pai pensa de mim? Eu preciso trazer à memória muitas vezes, por causa do meu passado, você precisa fazer isso também, aquilo que pode me dar esperança, como o profeta Abacuque disse. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ponto. Eu preciso entender que Deus é um pai provedor. Ponto. E que Ele é o meu pai. Ponto. E um pai diferente do pai da terra. Ao contrário dos nossos pais terrenos, Ele é um Deus amoroso, sem defeitos, que se preocupa com cada um dos seus filhos e filhas. Sabe por quê? Primeira coisa, eu preciso entender que Ele tem autoridade para ser pai. Ele não erra comigo, com você. Aqui ó, para mim. Mesmo que você tenha passado por tantas experiências difíceis na vida, e aqui é triste eu pensar sobre isso, eu fecho meus olhos aqui, eu fico triste em pensar sobre isso, que muitas crianças foram abusadas sexualmente na infância pelos seus pais terrenos. Isso é muito triste. Muitas crianças foram e são abusadas emocionalmente na infância por pais brutos e agressivos. Mas eu preciso dizer para você que a autoridade do nosso Deus é com base no amor. Eu preciso colocá-lo no lugar especial que ele precisa e deve estar. Ele é o meu pai, o seu pai, a autoridade dele, que nunca foi abusiva, nunca foi agressiva, ela é montada na base do amor, da proteção e da graça para os seus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos amados, sejamos colocados no colo, sejamos incentivados a crescer e a desenvolver. A autoridade de Deus aqui, para mim, não é severa, não é rígida, não é vingativa, pelo contrário, a sua maneira gentil e a sua longanimidade são indizíveis. Submeter a uma autoridade como essa simplesmente é deleitar-se nela. Ah, como eu posso confiar no meu Pai querido? É descansar. A primeira coisa que eu preciso fazer é assumir a autoridade dele na minha vida. Descansar por isso. A segunda coisa que eu preciso fazer é lembrar que Ele é um Deus fiel. O seu compromisso de nos amar é eterno. Ele tem um compromisso e ponto final. Ele é o único que ama dessa forma, eu sinto muito. Ele nunca nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Mesmo que os nossos pais terrenos um dia tenham nos abandonado, que seja emocionalmente, Ele nunca. As promessas que Ele faz, porque é um Deus fiel a Ele mesmo, são cumpridas. E as frustrações vividas com os nossos pais terrenos, elas não podem representar, porque não representam a integridade, a verdade e a fidelidade desse nosso Pai do céu. Porque Ele é consistentemente amoroso. E a sua motivação, a motivação do coração dele as motivações continuam as mesmas ao longo de nossa história, ao longo do nosso tempo, e vão para a eternidade. O que Ele quer é demonstrar para você, para mim, o tempo inteiro, o amor, o perdão, aqui, o tempo inteiro, é isso que Ele quer.
queremos os filhos que eles sejam conforme o nosso, como que a gente quer. E se eles não forem dessa forma, nós abandonamos. Um dos maiores obstáculos na caminhada com Deus é esse sentimento da maldade pecaminosa. Que quantas e quantas vezes, olha para mim, gente, quantas e quantas vezes nós ofendemos o caráter do nosso Pai, quantas e quantas vezes nós fazemos com que ele, olha aqui, olha para mim, isso aqui eu estou colocando aspas aqui, como se nós estivéssemos chateando o nosso Pai. Quantas vezes o nosso pecado nos afasta dele, nos faz ter consequências danosas. É a mesma coisa que nós estarmos assim caminhando o tempo todo, machucando o coração de Deus, como se isso fosse possível. É por isso que eu quero colocar para você, porque a gente pensa sempre que a gente é ser humano. E quantas vezes nossos filhos nos machucam? Mas eu não consigo machucar o coração de Deus, porque Ele está constantemente preocupado em manter aquilo que Ele prometeu. E a sua promessa será cumprida, porque Ele é Deus fiel. Ele prometeu me amar e perdoar aqui, a despeito de qualquer coisa que eu faça. Ele já me amou, me ama e amará. Isso é muito lindo. Tem uma ilustração muito clara, né? É que aquela história do menino, eu vou contar diferente do bebê, não vou contar do menino pequeno, que ele vai lá, está brincando no jardim e se enche de lama, está todo sujo. O menino está sujo. Você pega o menino e joga fora. É aquela história da fralda, né? O menino fez cocô, sujou todo. Tem menino que passou sujo daqui até lá embaixo, né, gente? Que a sujeirada toda. Você pega ele, chupa a fralda e joga no lixo. Todos nós, por mais maus que somos, nós pegamos, limpamos, o menino está lá na lama, a gente vem com a mangueira, joga nele, vai tomar um banho, está limpinho e cheiroso de novo. O bebê, depois de tanto cocô, vai lá, limpa, toma um banhozinho e está todo cheiroso. E Deus faz conosco assim o tempo todo, porque Ele tem um compromisso. Ele não vai te jogar fora. Deus age sempre assim conosco. Ele rejeita a lama. Nunca o seu filhinho, nunca a sua filhinha. Terceira coisa que eu preciso falar com você é que o nosso Pai do céu é generoso. Eu gosto dessa característica do nosso Pai do céu, generoso. Ele é pródigo. Essa palavra pródiga que tem lá na Bíblia, que fala assim, do filho pródigo, né? No direito ela tem uma conotação muito ruim, que a pessoa pródiga, ela precisa ter um tutor, cuidado para que ela não delapide, né, os bens ou faça alguma besteira. Mas no conceito do pródigo, enquanto é aquele que espanja, que dá, aquela parábola inclusive eu gosto de chamar do pai pródigo, porque ele é tão abundante, tão imenso o seu amor e seu perdão, e nos constrange. Deus é generoso, pródigo, que passa o tempo todo pensando em como te agradar o seu filhinho e suas filhinhas, até mesmo com tesouros que Ele tem, materiais e imateriais. Deus usa as coisas para abençoar os seus filhos e filhas, e olha para mim, não o contrário. Não o contrário. Deus não está preocupado com as coisas, Ele está preocupado com você. E quantas vezes nós, nas relações que temos, somos tão tendenciosos, não é mesmo, gente? A pensar nas pessoas enquanto objeto de uso. Pelo que elas têm, o que conquistaram. Deus nos ama pelo que nós somos. E aqui, Ele quer ver o meu bem, mas olha para mim. Ele sabe falar não. Ele sabe falar não. E é não, e é não, e é não. Com a cara mais boa, não errei o português. Falei de propósito. Eu gosto de usar essa expressão. A cara mais boa de Deus, de dizer não. E eu dou sempre um exemplo aqui na igreja. Sempre dou um exemplo. A Elizabeth não pode pegar uma faca molada e falar assim, eu posso brincar agora, você vai deixar a Cris? Não, pega, não, pega. Você vai falar com qual cara? Mais boa, não é? É não. E não adianta chorar.
é assim? Porque Deus também faz isso conosco. Ele fala assim, não. Aí você espelha, você faz birra, e ele continua com essa cara, mas não assim. Não. Porque ele é generoso. Pais generosos sabem dizer não. Na hora certa, no momento certo. Porque nos conhece. Conhece as nossas necessidades, as nossas capacidades. E Deus é assim. Quarta coisa que eu preciso dizer para você, daquilo que Deus é. Ele é um Pai eterno e muito afetuoso. Gosta de dar beijo. Eu falo assim, às vezes eu fico feliz com a característica da nossa comunidade, que nós, inclusive os homens, nos beijamos. Isso é muito legal. Nós temos um afeto que nós compartilhamos de uma maneira muito legal. E eu fico feliz. E algumas pessoas que entram aqui a primeira vez, em especial homens, eles assustam com o nosso afeto. Que bom. Porque isso é uma coisa linda. Ser afetuoso, receber um beijo, um abraço, um carinho de verdade. Porque apesar das nossas diferenças, já que desse montão de filho e filha que ele tem aqui, ele nos trata com singularidade. Nos afaga com ternos afetos de graça e misericórdia. E o seu afeto amoroso se revela no seu constante perdão. A cada vez que eu peco contra ele, erro em fazer as coisas que não são do agrado dele, ele me corrige com amor, mas ele me põe no colo, me afaga. Ele que me busca, ele que vai atrás de mim com o seu coração perdoador, para que eu possa alcançar a vida plena. E sabe, ele é aquele pai coruja, que alguém pergunta, e a gente fala com tanto gosto do nosso menino, não é verdade? Ele é o pai coruja que baba com seus filhinhos e com as suas filhinhas. Eu fico olhando como nós babamos os nossos filhos. Se eu babo as minhas filhas, se você baba os seus filhos, quanto mais Deus baba a gente. E ele conta, eu só que me ajuda aqui a pensar, ele conta com saudade os momentos especiais da nossa vida. Por exemplo, as primeiras palavras que eu falei, não foi a minha mãe ou o meu pai ou alguém que escutou, foi ele. Os primeiros passinhos talvez a gente tenha visto, mas foi ele que viu. As primeiras vezes que eu passei a mão para descobrir uma textura nova, ele estava olhando, esboçando um sorriso para mim. Em meio às suas dores e decepções, em meio às minhas dores e decepções, lá estava ele, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu, por favor, me permitam, e talvez chorando os meus choros comigo, mas me pondo no colo, dizendo assim, vai passar, vamos, levanta. Você tem que lembrar, eu falei da Isabelle, né? Ela foi momentaneamente emprestada para vocês. Ela não é de vocês. O Gabriel está vindo? Não é de vocês. Ninguém tem ninguém aqui. Deus nos empresta. E Ele espera, aqui é para mim, Ele espera que eu e você sejamos pais bons o bastante para manifestar afeto para os nossos filhos. Infelizmente, pai, gênero masculino, em especial sociedades como a nossa, nessa perversa noção de masculinidade, que é uma coisa do capeta. Eles falam assim, homem não chora. Meu avô dizia assim, homem geme, mas não chora. Nós crescemos com essa coisa, com essa noção perversa de masculinidade. E eu preciso dizer para você que muitas crianças, eu estou falando na maioria, muitos meninos não receberam um beijo dos seus pais, receberam um abraço dos seus pais. Não, devido a essa nossa falsa noção, nós não choramos. Mas aqui para mim, aqui para mim, o seu pai do céu, a hora que você passar um aperto, ele vai te pôr no colo assim, pode chorar, filho.
Ei, pode chorar. Eu conversando recentemente com um casal, e aí o homem, na hora, fazendo um aconselhamento, ele começou a chorar. Ela falou, ele disse, nunca vi ele chorar. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é nos dado esse privilégio de poder lidar com as nossas dores e as nossas frustrações, mas Ele nos compreende no mais íntimo das nossas emoções, nos põe no colo e diz assim, pode chorar. Depois que a gente chora, sou bem, às vezes até dorme de tanto chorar no colo dele, põe a gente de volta para a vida, né? Aqui, ele é afetuoso, dentro do seu pai tem esse feito. Você precisa replicar isso aí no seu dia a dia. Quinta coisa, nosso pai também é um pai, um Deus atencioso, um Deus que presta atenção. Aqui a minha conversa boba, para Ele é alvo da atenção dEle. Os meus medos mais infantis são para Ele preocupação. Quantas crianças recebem de volta quando contam de suas conversas bobas e de seus medos infantis? Bobagem, menino. Deus Pai sempre nos enxergou e sempre prestou atenção com muito orgulho do que tudo que fizemos ou deixamos de fazer, como também nos corrige a todos. Sabe que Ele tem atenção, e apesar de sermos muitos filhos, olha aqui, muitos meninos e meninas, Ele nos considera cada um ímpar e singular. De fato, foi Ele quem pensou em você, aqui para mim, antes mesmo de você nascer. O Gabriel vai chamar como? Gabriel? Lopes? De Souza Lopes. O Gabriel vai chamar Gabriel de Souza Lopes. Antes mesmo de você pensar, ele já tem CPF, carteira de identidade, número da carteira de habilitação, qual faculdade que ele está estudando. Com quem que ele vai casar? Aqui, se você não entender isso, não entendeu quem ele é. Você continua fazendo a imagem dele pela sua experiência terrena. Foi Deus que vê você, ou é Deus que vê você como o único filho que Ele tem e nunca verá. Esse é um atributo de Deus que é sensacional, da atenção dele. E aqui, é um atributo que você não tem, que eu não tenho, é ficar 24 horas por conta deles. Não tem jeito. Nenhum de vocês, nenhum de nós. Mas o Papai do Céu olha e vela por você 24 horas. Eu não posso dar, mas Ele me dá toda a atenção do mundo. Eu queria fazer assim, como é que Ele consegue fazer isso, hein? Como é que Ele consegue me ver tão particular assim? Eu não sei, nem ninguém sabe. Mas eu fiquei pensando em uma coisa. Na velocidade do pensamento de Deus. Qual que é a velocidade do pensamento de Deus? Liguei para o Tiago Bonazzi. Tiago Bonazzi é geólogo. Porque eu li que o quartzo, cristal de quartzo, ele propaga vibrações. Os cristais, eles propagam vibrações. Os átomos são vivos, propagam vibrações. E ele estava me explicando, então ele falou assim, Robson, o cristal do Césio, cristal de Césio 173, eu estou lendo aqui porque eu não sou geólogo, procurei um cara que é especialista, professor. Ele nem está aqui hoje, eu falei para ele vir hoje porque eu ia falar disso aqui. O cristal de Césio 173, o seu átomo, palpita a uma velocidade de 9 bilhões de movimentos por segundo. Se o Criador que fez isso palpitar nessa mesma velocidade, Ele pensa em você a cada 2 vezes a cada 1 segundo, sem ninguém ficar prejudicado. Claro, você só precisa aceitar essa condição de quem é.
Deus olha para mim. Deus está assim para você hoje. Seu pai terreno pode não ter prestado atenção a você. Mas esse papai do céu, a cada momento, quando você levanta, com preguiça de trabalhar, ele fala assim: vamos filho. Se Deus só pudesse pensar tão rápido como a sua criação, ele dispensa pensamento afetuoso por nós todos os segundos, todo o tempo. Ele tem um pensamento carinhoso a respeito de você o tempo todo e nem afeta a sua capacidade de relacionar com o resto dos seus filhos. Então aqui para mim, desfruta dessa verdade. Por último, ele nos aceita como somos e trabalha conosco para que cresçamos. Ele nos ama incondicionalmente. Aqui para mim mesmo. Ele nos ama incondicionalmente e só Ele faz isso. Suas promessas para nós de bem e paz é de amor, ou são de amor, para que você e eu cresçamos em tudo. Nós temos que pensar, olha aqui para mim, o valor que nós temos diante dele. Ele, cada um de nós é precioso. Não adianta falar assim, um pai que tinha lá não sei quantos meninos, morreu um, ele falou assim: não tem problema não, enterra que a gente faz outro. Aí você choca. Como assim? Não, morreu, enterrou, você fala, gente, morreu, enterrou, foi perguntado o pessoal desse, não tem problema, a gente faz outro. Morreu. Não. Para o Pai do Céu, esses mais de 7 bilhões, eu falei quantos não é a população nossa aqui? Eu falei só como é que o Sérgio movimenta. Nós somos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Então a preocupação dele conosco é só você imaginar isso aí. Como é que ele pensa em você? Aqui, você não precisa esperar. Ele não quer que você fique bonzinho antes para te amar. Aqui, ele não é Papai Noel. E se você não comportar, você não ganha presente. E assim que muita gente vê Deus, Papai Noel, eu preciso comportar bem. Se eu comportar bem, aí eu ganho presente. Se eu não comportar, não ganho presente. Não, Deus não é Papai Noel. Deus é um Pai amoroso, que entende quem você é, sabe das suas frustrações, conhece os seus limites e também as suas potencialidades. E até mesmo os julgamentos dele em relação a mim e a você são com base no amor. Nós temos algumas vezes dificuldade de entender isso, de receber esse amor de Deus. E muitas vezes porque nós nos relacionamos conosco mesmos, com os sentimentos da nossa paternidade severa. Aí a gente fica preso na escravidão severa das nossas lembranças e das nossas imaginações. A melhor coisa que tem é ver um bebê dormindo no colo da mãe, depois de mamar. E o salmista fala isso assim: como uma criança desmamada, quieta, no colo de sua mãe, depois de mamar, assim também para comigo a minha alma você fica, porque eu confio no Senhor. Eu preciso fazer isso, ó, e deixar Ele cuidar de mim. Eu quero terminar. Se eu compreender que esse Deus é desse tamanho que eu estou falando, eu vivo mais em paz. Ele está cuidando de mim, mesmo que às vezes eu não perceba, mesmo que às vezes eu pense que ele podia cuidar diferente. Nós somos rebeldes, metidos a crescidinhos, achamos que sabemos o que é melhor para nós. E nós pegamos esses meninos de 7, 8 anos, né? Por 7, 8, 9, 10 anos, quando se acham independentes e se julgam, e pior ainda, aquele de 15, 16, pior ainda os de 18, 19, achando que podem ser independentes e acham que sabem tudo. Deus tem misericórdia de nós, porque
Eu preciso ser esse menino verdadeiro. Ele sempre esteve, sempre estará comigo, mesmo no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque Ele me deu o status mais lindo do mundo. Fala para mim. Ele nos deu o status mais lindo do mundo. Filhinho. Filhinha dele. Aproveita disso. Em nome de Jesus. O Pai já nos ajude a fazer isso de uma forma muito linda, a descansar no Senhor. Que saibamos que o teu perdão é muito maior, tua graça é muito maior, o teu amor é muito maior, maior ainda, inclusive, que os nossos pensamentos e que as nossas lembranças. E ajuda-nos, ó Pai, nós, os pais, a sermos melhores, a sermos bons o bastante. Aprendendo com o Senhor. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a viver mais em paz. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, olha para mim. Feliz Dia dos Pais. Olha para mim. Fica fácil dizer Feliz Dia dos Pais, porque eu penso nele, o Pai que cuida de mim. Eu estou dizendo para você, que todo mundo aqui é filho. Você pode ser